Aqui na Rádio Eldorado estamos recebendo hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para tratar de vários assuntos aqui da capital paulista. Prefeito, um bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Eldorado. Obrigado, Heisen. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa cidade aqui na Rádio Eldorado. E também comigo para essa entrevista o Ricardo Correia, que é coordenador de política do Estadão. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Obrigado, Ricardo. Prefeito, queria começar até com uma reportagem do Estadão que foi feita até com dados da própria prefeitura. A prefeitura tem um mapeamento da Cracolândia, um monitoramento que é feito. E essa reportagem mostrou, com base nos dados oficiais, que nesse ano o fluxo esteve em pelo menos 11 vias aqui da capital. Ele até diminuiu nesse período de julho a setembro, em relação ao primeiro semestre, em número de usuários. A própria prefeitura forneceu esses números, mas comerciantes, moradores ainda têm muito medo e tem um problema ali social também a ser resolvido e de saúde pública. Como é que o senhor vê a Cracolândia neste momento, um problema que persiste na cidade já há 30 anos? Heisen, realmente é um problema bastante sério. Você vê, hoje a gente tem em torno de 1.200 pessoas. É bom lembrar que a Prefeitura de São Paulo, a gente faz questão de publicar todos os dias o boletim com a foto das aglomerações e com a contagem de pessoas, para a gente poder demonstrar para a sociedade todo o trabalho que a Prefeitura e o Estado têm feito e como é que a gente está fazendo esse enfrentamento. Você vê, a questão da pandemia aumentou muito a questão das pessoas em situação de rua, aumentou a situação de Cracolândia em vários locais. Aqui na nossa cidade, apesar de ser um problema de 30 anos, em que entre 2015 e 2016, ali mais ou menos, eram 4.000 usuários, hoje a gente tem em torno de 1.200, que ainda é um grande problema. Imagine 1.200 pessoas ali, usuários de crack, né, incomodando as pessoas que moram e que têm ali os seus comércios. Mas a gente teve avanço. Tivemos avanço, tanto é que o número hoje é esse. Estamos com mais de 2.000 pessoas em tratamento hoje, seja nos CAPs, CIATs, comunidade terapêutica, no tratamento de serviços prolongados, para que a gente possa ofertar àquelas pessoas uma condição de se recuperar e sair dessa situação de drogadição. Agora, qual que é o nosso grande desafio hoje? Nosso grande desafio hoje é uma pesquisa da Unifesp, nos traz um cenário. O que diz essa pesquisa? Que desses que ficaram, 57% estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Heisen, Ricardo, é óbvio, quem está no uso de crack há 5, 7, 10, 12, 15 anos, 20 anos, ele tem uma dificuldade maior de aceitar o tratamento. Mas nós estamos persistindo, prendendo traficantes. Semana passada foram presos 11, tem operação hoje, ou seja, estamos fazendo um trabalho de prender tráfico, mais de 600 foram presos, ofertar o tratamento para as pessoas e a reurbanização. Pega a Princesa Isabel, né? Estamos reurbanizando, todos os espaços reurbanizando. É uma situação terrível, eu tenho consciência disso, mas eu e o governador Tarcísio estamos determinados a não desistir, fazer esse enfrentamento, mas realmente é um problema de 30 anos que a gente vai ter que continuar persistente para chegar numa solução. Agora, o senhor falou na resposta sobre a população em situação de rua, né? Durante a pandemia, sobretudo, houve esse aumento muito grande, né? Pesquisas mais recentes mostram e estimam em até 50.000 pessoas, né, em situação de rua. Recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu algumas ações da prefeitura, né, e dos outros órgãos nesse tema, sobretudo na questão de recolhimento de objetos e tal. O que resta à prefeitura na situação atual, com esse cenário? Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo e como atuar para reverter essa situação e para ajudar as pessoas que estão em situação de rua? Ricardo, eu vi essa decisão do Supremo como uma decisão equivocada, que a gente respeita, né, a decisão judicial tem que ser respeitada, mas não posso deixar de, como prefeito, quem vive o dia a dia dessa problemática, e não só estivemos lá no STF, junto com o ministro Alexandre de Moraes, eu, prefeito do Rio, prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Campinas, prefeito de várias cidades, colocando para o ministro a nossa preocupação do equívoco daquela decisão. Eu daqui a pouco posso relatar um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu fazer aqui uma ponderação sobre os dados que você deu, de 50.000, que é o dado que às vezes as pessoas extraem do CadÚnico. O CadÚnico, ele é autodeclaratório e acumulativo. O que a gente se baseia num dado científico de uma instituição especializada em fazer o censo, que nós contratamos, e nos trouxe um dado, inclusive georreferenciado das pessoas, que é de 31.880 pessoas. No ano passado, esse dado eu divulguei em janeiro de 2022, né? A gente fez durante 2021, divulgamos em janeiro de 22, 31.880 pessoas.
inclusive com todo o perfil, idoso, com criança, trans, tem cachorro, né, todo o perfil para a gente poder fazer as ações de políticas públicas. Que a gente precisa também ter em mente nessa questão? No ano passado, o Observatório da Ciência Social nos traz um dado muito importante. 10.744 pessoas em situação de rua saíram da situação de rua. Hoje a gente tem mais de 25.000 leitos, vagas para as pessoas em situação de rua. Então, teoricamente, se a gente pegasse aquele dado, a gente já teria resolvido o problema. Mas qual que é o problema que a cidade enfrenta? A gente recebe gente todos os dias. Por quê? Porque uma cidade acolhedora, a gente pode ter orgulho disso, mas também traz junto os seus desafios, né, de ser uma cidade que é procurada por muita gente. E a gente está trabalhando. Só para vocês terem ideia, são mais de 2.500 hoje que são nos nossos abrigos, que sequer são do Brasil, vieram de outros países. Eu comentava há pouco tempo agora com o professor Penteado, de que o último centro de acolhimento especial que eu inaugurei não tinha uma família do Brasil, eram Marrocos, Peru, Venezuela e Angola. Toda hora eu esqueço de Angola. Posso contar uma história muito rápida? Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue passar para os nossos ouvintes com mais profundidade, contando alguns casos reais. Dias atrás, eu e a Regina, eu e a Regina, minha esposa, nós fomos visitar um dos nossos serviços, chama Amparo Maternal. O que faz o Amparo Maternal? Um serviço da assistência social que acolhe mulheres grávidas que estão em situação de rua. Não tem marido, não tem família, não tem casa. São só para as mulheres grávidas. E lá, elas moram lá, tem alimentação especial para quem está grávida, acompanhamento de pré-natal. 50 mulheres e eu ia autorizar para dobrar para mais 50 mulheres. E eu, chegando lá, eu e a Regina, nós fomos conhecer as mulheres, nenhuma do Brasil. Nenhuma do Brasil. Todas de países de fora do Brasil que haviam acabado de chegar na cidade de São Paulo. E as 50 que estavam lá. As 50 que iam entrar, eu não sei, porque eu não estava autorizando elas iam a entrar, porque a demanda era muito grande. Mas a gente pode ter esse orgulho, Ricardo, Raíssa, de poder ser a cidade acolhedora, mas a quem está nos escutando vai compreender que o desafio é muito grande, que também é uma cidade que, por dar o acolhimento, né, vai ter sempre essa demanda. Só então, antes do próximo assunto, a defasagem, então, diminuiu pelos números que a prefeitura tem de vagas lá nos abrigos? Ela Sim. estava em 10.000, mais ou menos, agora está em 5, é isso? De vagas que nós De temos? vagas. Nós temos hoje mais de 25.000 vagas, entre os centros de acolhimento especial, abrigos, as vilas reencontro. Eu inaugurei a terceira vila reencontro, que são as vilas com as casinhas de 18 metros quadrados para família com crianças, as repúblicas, recâmbio. No ano passado, nós fornecemos 1.950 passagens para as pessoas que nos pediram para voltar para o seu estado e município. A prefeitura forneceu gratuitamente 1.950 passagens. Eu queria saber do zoneamento, prefeito. A gente acompanhou o envio do projeto da prefeitura para a Câmara, acabou de ser enviado agora no começo do mês de outubro. É meio que ali uma dosimetria do que é o plano diretor. O plano diretor dá os paradigmas, tudo, e agora vem a dosimetria. Tem havido crítica por parte de urbanistas em relação à verticalização da cidade, que só compreenderia eixos próximos aí, metrô, trem, corredores de ônibus, e não bairros mais distantes. Enfim, como o senhor vê esse zoneamento hoje? Ele pode sofrer ajustes, certamente vereadores vão ali fazer emendas, né, mas como o senhor vê essas críticas também, em relação a outros pontos da cidade? Raíssa, toda crítica a gente recebe, porque muitas das críticas que a gente recebe, você tem a oportunidade de fazer uma comparação e corrigir muitas coisas. Mas também tem muitas críticas que acabam vindo de pessoas que têm pouco conhecimento do contexto geral da cidade. Alguém criticar que nós estamos incentivando as construções nos eixos, e o que são os eixos? É onde o plano diretor colocou como as áreas onde tem transporte coletivo. Tem linha de ônibus, tem metrô, tem CPTM. É lógico que eu preciso incentivar a construção ali, porque as pessoas morarem perto do transporte, né, e, portanto, consequentemente, perto do local de trabalho. Tem algumas questões que, às vezes, as pessoas não conseguem entender do âmbito da visão geral da cidade. Proteção ambiental. Se eu não tiver uma verticalização, se eu não incentivar a construção nos eixos, eu vou continuar mantendo a pressão para habitações nas áreas de proteção, na Zona Norte, na Zona Sul, o que tem acontecido e aconteceu muito, né? Áreas de mananciais que foram ocupadas e a gente cria um problema na cidade. Nós temos um déficit habitacional de mais de 400.000 unidades.
Como é que você pega uma situação de um déficit habitacional gigantesco, uma situação de diminuir a pressão para a habitação nessas áreas de proteção, sem incentivar a habitação vertical e a habitação nos eixos? Essa conta não fecharia. Então, às vezes, algumas pessoas falam vendo só o eixo, vendo só um bairro. A pessoa mora no bairro X, quer ver só ali o bairro dela como se fosse possível isso. O bairro dela não é uma ilha, está dentro do contexto da cidade, como a cidade também não é uma ilha, está dentro do contexto de uma região metropolitana. Então, eu tenho muita tranquilidade e queria poder passar aqui para os ouvintes da Eldorado, de que os nossos técnicos, de que as pessoas que estão nos ouvindo, pode ter certeza que os técnicos da Secretaria de Urbanismo são muito profissionais, que todo o trabalho foi feito com muito estudo, com muita dedicação e dentro do contexto da realidade da cidade, visando um conjunto maior de ações. Agora, prefeito, aproveitando esse tema, né, a gente falando um pouco sobre o deslocamento das pessoas, mobilidade sempre foi um desafio, né, nas grandes metrópoles, no mundo inteiro. Um estudo recente agora do Instituto Cidades Sustentáveis com o IPEC mostrou que o tempo de deslocamento das pessoas chegou ao mesmo nível pré-pandemia, né? Está ali mais ou menos no mesmo nível, em torno de 2 horas e meia em média, né? Isso, obviamente, porque dentro da pandemia e depois da pandemia houve um processo de home office também e tal. Como é que a prefeitura atua para tentar evitar que esse tempo de deslocamento continue aumentando e que esse problema volte a ser ainda mais problemático para o futuro? Então, Ricardo, a sua pergunta tem muito a ver com a pergunta do Raíssa, né? Você vê essa questão de a gente poder incentivar a moradia nos eixos, onde as pessoas possam diminuir o seu tempo de locomoção, é fundamental. A cidade cresceu de uma forma desorganizada, não houve um planejamento, uma cidade que são de 12 milhões de habitantes. Nós estamos com 4,6 bilhões de investimento na questão de mobilidade. Por exemplo, fazer o BRT Radial Leste, o BRT Aricanduva, melhorar os corredores de ônibus, corredor Interlagos, fazer a readequação, reformulação, o corredor Amador Bueno, o corredor Imirim, o corredor Itapecerica, o corredor Itaquera, que eu devo inaugurar até o final do ano, Itaquera Líder, novos terminais de ônibus, dei já início da obra da requalificação do terminal Itaquera, enfim, um conjunto de ações e também um trabalho conjunto aí com o governo do estado, porque o que vai melhorar a questão da mobilidade na cidade é o transporte sobre trilhos, principalmente o subterrâneo, que é onde tem espaço para crescer. Hoje a cidade de São Paulo tem 103 quilômetros de metrô na cidade e tem 34 quilômetros em obras. Então a gente vai ter uma melhora da qualidade quando concluir essas obras do metrô que o Tarcísio tem buscado acelerar bastante. Então, a gente tinha em 2019, para vocês terem uma ideia, 9 milhões de passageiros por dia no transporte coletivo. Hoje caiu para 7. Eu estou fazendo um esforço bastante grande, né, para a gente poder incentivar o uso do transporte coletivo, diminuir, desincentivar o transporte individual, como, por exemplo, eu estou com a tarifa do ônibus congelada há 3 anos consecutivos, 4,40. Para quê? Para que a gente faça, como política pública, essa questão da mobilidade, incentivando o uso do transporte coletivo. Essa pesquisa até mostra um aumento do uso do transporte coletivo em relação ao período pré-pandemia. Tem mais gente, de fato, usando o transporte público, né? Mas isso não Não tem, solucionou Ricardo, essa não tem. questão. Não, Eu estou te dando durante esse período específico, né? Não um período bem anterior à pandemia. Ah, tá. O que a gente tem assim? 2019, Uhum. 9 milhões de passageiros dia. Hoje, 2023, 7 milhões de passageiros dia. Então, as pessoas acabaram com a questão dos aplicativos, uma série de outras questões, passando a utilizar mais o transporte. A gente está, assim, trabalhando bastante para dentro da possibilidade de melhorar a questão da logística e de mobilidade da cidade com essas obras que eu te falei, fazendo as ações necessárias para incentivar as pessoas a usarem mais o transporte coletivo e assim poder amenizar a questão do trânsito, além dessas questões da revisão do plano diretor, da lei de zonamento, incentivando que o emprego seja no local que as pessoas moram, que as pessoas morem próximo do emprego, né? É uma política pública bem mais ampla, Raíssa e Ricardo. Estamos recebendo aqui na Eldorado o prefeito Ricardo Nunes, aproveitando esse gancho aqui do Ricardo Corrêa também, na questão da tarifa. Essa redução de 9 para 7 milhões que o senhor está citando aqui, inviabiliza aquele estudo que chegou a ser cogitado da tarifa zero? Enfim, a gente quer saber até que fim levou esse estudo. Raíssa, é uma coisa complexa. O que acontece? Deixa eu tentar aqui, no pouco tempo, fazer um resumo para as pessoas terem uma compreensão do processo. Pegar os dados do ano passado em números redondos. O sistema custou 10 bilhões de reais. Pagar o diesel, funcionário, concessionária, né, 10 bi custou o sistema. Nós tivemos 5 bilhões de arrecadação.
tarifa que pagaram. Desses 5 bilhões de arrecadação de tarifa, 2,8 bi foram do pagamento do Vale Transporte. O empregador pagou para o seu funcionário no Vale Transporte. O que aconteceu com a diferença? Os outros 5 bi a prefeitura colocou como subsídio. Senão a tarifa ia próximo quase de R$10. E dentro desse contexto, essa questão do estudo, eu preciso, e seria importante fazer o transporte gratuito, mas sem fazer aventura. Tirar dinheiro da saúde e da educação para colocar no transporte. A gente já põe 5 bi, né? Isso representa 6% da nossa receita corrente líquida. Eu tenho 60% da receita corrente líquida já gasto com o pessoal, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Esses estudos estão acontecendo porque eu preciso achar uma alternativa para que esses 5 bilhões, pelo menos, que a gente recebe de tarifa, eu tenha uma receita para colocar no lugar. A prefeitura até conseguiria colocando os outros 5 bi, mas esses 5 bi que a gente abriria a mão da receita, eu preciso ter uma forma de recompor. E o que pode ser? Esses 2,8 bi, o empregador, em vez de dar o Vale Transporte, ele recolhe para o Fundo Municipal de Transporte. A gente pode pegar uma situação, por exemplo, do CID, que a pessoa já paga e ser transferido para o Fundo Municipal de Transporte. A gente pode trabalhar com a questão de publicidade em ônibus. É amplo, porque nós estamos falando de bilhões de reais. Então, é algo complexo e que não pode ter erro. Uma vez você dá um benefício, é quase que impossível você voltar atrás. Então, é uma situação que você não pode errar. E não pode ser um discurso só de querer fazer sem ter ali na ponta do lápis a responsabilidade fiscal. E o que a gente preza muito, né? Fazer uma gestão com responsabilidade fiscal. Não foi abandonado. Não foi abandonado, nós estamos trabalhando, estudando, levantando. Semana retrasada eu recebi o deputado Isnaldo e também o Seron, que é o secretário da Fazenda Nacional, discutindo esse tema, falando de possibilidades. Tem um trabalho que a gente está fazendo com a eletrificação dos ônibus, que a gente vai ter uma diminuição do custeio, porque a gente tem um aumento maior do valor de investimento, mas diminui o custeio. Você pega um ônibus elétrico, custa 2,5 milhões, o ônibus a diesel 700 mil reais e 2,5 milhões elétrico. Fala, nossa, que diferença. Mas no dia a dia, para cada R$1 que a gente investe no ônibus elétrico, em 15 anos eu retorno 2, além do ganho ambiental. E o que eu quero dizer com isso para as pessoas compreenderem? O ônibus a diesel, a gente gasta 25 mil reais por mês de diesel. O ônibus elétrico, 5 mil reais de energia. Então a gente tem uma economia de 20 mil. Ou seja, num programa aqui de rádio da Eldorado é muito complicado a gente poder entrar em detalhe, mas acho que deu para dar um panorama de que existe um estudo, existem possibilidades e quais são as alternativas e como é que a gente está trabalhando esse tema com bastante seriedade. Prefeito, queria falar um pouco de política com o senhor. Eu sei que o senhor tem proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, tem conversado com ele, quer o apoio dele nas eleições. Provavelmente essa é a pergunta que o senhor mais responde sobre a relação com ele, enquanto seu adversário fala muito de contar com o presidente Lula na campanha. O partido do senhor tem 3 ministros, né, de Lula, né? Inclusive Simone Tebet, que foi muito bem votada em São Paulo. O senhor espera que essa proximidade com ter 3 ministérios no governo faça com que Lula eventualmente não entre numa campanha de um adversário do senhor? Ou o senhor pretende contar, por exemplo, com a Simone Tebet, ela puder participar de alguma maneira na campanha quando esse momento chegar? Olha, Ricardo, uma coisa importante que as pessoas. Realmente essa é a pergunta que mais me fazem, né? Eleição é no ano que vem, mas é a que mais me fazem. Uma coisa muito importante a gente colocar: eu sou o prefeito, e se a população entender que é importante continuar o que a gente está fazendo, eu continuarei sendo prefeito. O prefeito será eu, né? Não será Simone, não será o presidente Bolsonaro, não será o presidente Lula, como se for um outro candidato eleito, será ele, não será, né, ninguém. Isso é importante a gente colocar, porque às vezes as pessoas parecem assim que você está transferindo a administração para alguém. E isso é só momentâneo da campanha de ter o apoio de um ou outro, né? Os ministros que são do MDB, até por serem do MDB, todos do MDB vão estar me apoiando, né? Isso tá muito claro. Eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco, achando que uma campanha municipal é igual uma campanha nacional, que tem aquela emoção, aquela paixão, não. A eleição municipal as pessoas discutem a cidade. Elas querem saber como é que vai ficar o transporte, se tem vaga para todas as crianças. Eu vou poder dizer, ó, hoje na minha gestão, pelo 3º ano consecutivo, tem vaga para todas as crianças em creche. Na época do PT eram 120 mil esperando uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil. Eu vou poder dizer que eu estou com 1.300 obras acontecendo simultaneamente, que a gente concluiu o ajuste financeiro que começou em 2017, a cidade de hoje está no patamar, pela FIT, ser classificada de AAA.
com alto grau de investimento e uma evolução nas ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que está em andamento, né. Então, eu acho que é importante ter o apoio do presidente Bolsonaro, da direita, a união do centro e da direita, para a gente vencer a extrema esquerda. E só fazendo um gancho, Ricardo, em 2012, por exemplo, o Haddad foi eleito, né, da esquerda, com apoio da direita, com apoio do Maluf. Veja bem, o Haddad, sendo de esquerda, ele se posicionou como alguém de centro, né, tentou passar essa imagem, e é muito claro, né, no jornal, todos os jornais do Estadão publicou a foto dele com o Maluf trazendo a direita. Portanto, é muito simples de compreender que dentro do contexto da eleição municipal, as pessoas vão discutir ali os problemas da sua região, e que uma união do centro e da direita, a probabilidade de vitória sobre a esquerda é enorme. E em relação ao ex-presidente, então, Bolsonaro, até que ponto vai a participação dele? Ele está respondendo investigações, enfim, está num momento em que ele está tendo que prestar esclarecimentos. Já que o senhor falou foto, vai ter foto, ele vai estar efetivamente com o senhor, e mais do que isso, o PL, o partido dele, poderia ser aquele que vai indicar o seu vice? Olha, Raíssen, a gente deve ter política, acho que é o Tancredo Neves que fala que nem nuvem, né, cada hora está num lugar. Falando assim com o cenário de hoje, a expectativa é de que a gente tenha uma grande união de partidos de centro e de direita, né, o MDB é meu partido, o PSDB, o Podemos, União Brasil, PP, PL, republicanos, né. Então, o que vai acontecer? Com tantas lideranças fortes, vai chegar lá no momento certo, no ano que vem, a gente vai ter que sentar todo mundo e falar quais são os seus argumentos e quais são os seus nomes. Primeira coisa, um nome bom. E segundo, obviamente, o PL, o maior partido, evidentemente, né, o PL, pelo tamanho que tem, vai ter mais peso. Isso é natural e todo mundo compreende isso, de todos os partidos, porque é muito que óbvio, né? Agora, como é que vai ser? Se ele vai participar, se não vai, eu não sei se ele vai querer, se não vai. O senhor gostaria? Eu gostaria porque a gente tem que fazer uma ação aqui de união do centro e da direita, que é o perfil do grande eleitor aqui da cidade. As pessoas falam, às vezes, de forma equivocada. Eu posso dar um dado para a gente poder parametrizar o que é o eleitor de São Paulo? Primeiro turno do ano passado para governador. Se você somar os votos do Rodrigo Garcia e do Tarcísio, dão quase que 500 mil de votos a mais do que o do Haddad. Né? O que a cidade de São Paulo não aceita, e pelo menos é o que demonstra o histórico, é de que ela não tem tendência para extremos, extrema direita, extrema esquerda, né? Pega a última eleição, Bruno Covas, centro, João Dória, centro-direita, né? No discurso daquele momento da eleição, antes, Kassab, antes o Serra, teve aí no meio o Haddad, como eu acabei de falar, de esquerda, mas se posicionou como de centro e com o apoio da direita, que eu não sei se as pessoas lembram, mas ficou assim uma coisa bastante colocada para todo mundo, né? Teve foto no Estadão, a foto dele com o Maluf e tal. Então, dentro desse contexto de trazer ali a direita. Então, o histórico da cidade demonstra que o eleitor ele quer saber como é que está a cidade dele, como é, né? Se vai ter prefeito que é amigo da turma do Hamas, se vai ter prefeito que é adepto de invasão, de não atender a legislação. Eu sou um cara que respeito as leis, né? Respeito, tenho uma história de vida, fiz um trabalho muito importante como vereador, estamos trazendo resultado para a cidade, tem muita coisa para fazer, mas a gente está conseguindo avançar. Agradecemos aqui a presença do prefeito Ricardo Nunes no estúdio da Eldorado e esperamos uma próxima oportunidade para uma nova conversa sobre os assuntos da cidade. Obrigado, prefeito. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Eldorado. Obrigado também ao Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão, que esteve aqui comigo nessa entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço.